Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira. Estamos terminando nossa semana, que foi uma semana muito produtiva, foi uma semana muito boa para nós, meus amores? Uma semana de bastante conhecimento e bastante aprendizado. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem umas dicasinhas de estudo para vocês, tá certo? Sempre com vocês. Como a tia sempre vem falando, vocês vão para um lugar bem calmo, arejado, tranquilo, ventilado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Sempre leva com vocês o estojo de vocês, contendo lápis, borracha, o apontador e o material que você vai utilizar para a nossa aula. E leve sempre com vocês o material didático, o livro e o caderno. Só que agora nós não vamos utilizar o livro, nós vamos utilizar o caderno para fazer anotações sobre nossa aula de hoje, que é ética, tá certo, gente? Nós vamos falar um pouco sobre o trabalho infantil, certo? Que infelizmente é uma triste realidade no nosso Brasil. O trabalho infantil no Brasil se define por toda a atividade laboral desenvolvida por pessoas com idade inferior a 16 anos, seja ela remunerada ou não. Dado do IBGE de 2015 mostra que cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos trabalham no nosso país, infelizmente. As atividades mais comuns são os trabalhos domésticos, agricultura, construção civil, lixões e, infelizmente, o pior de todos, o tráfico de drogas. O trabalho infantil é uma forma de trabalho que envolve a exploração de mão de obra nas crianças e nos adolescentes. Além de gerar diversos problemas sociais, ele afeta diretamente os envolvidos. Quais são as causas do trabalho infantil? A pobreza e a baixa renda, a baixa escolaridade dos pais, o conhecimento certo que os pais não têm, a grande quantidade de filhos, a má qualidade de educação, a busca de mão de obra mais barata, a falta de mão de obra e de fiscalização. Causa do trabalho infantil no Brasil. O uso da mão de obra infantil no Brasil tem como objetivo o lucro, pois as crianças costumam ganhar menos que os adultos. No entanto, existe a questão cultural e histórica, expressas em bordões antigos, porém, ainda hoje utilizados como trabalho de criança é pouco, mas quem dispensa é louco. Olha aí, gente, que pensamento, que trabalho de criança tem que trabalhar, porque se a pessoa dispensar, a pessoa é louca. Isso não existe. O trabalho infantil está presente no imaginário popular brasileiro. Afinal, o filho de uma pessoa escrava, infelizmente, já nasceu com essa condição de escravo, antigamente. Por isso, nos acostumamos a pensar que criança pode exercer trabalhos, por mais pesado que seja. Isso é somente de pessoas antigas que já vêm desde a escravidão até os dias atuais. Consequência do trabalho infantil: afeta o desenvolvimento da criança e do adolescente. O indivíduo perde a infância, infelizmente. Tem muita criança que está deixando de estudar, está perdendo a sua infância, está perdendo aquelas brincadeiras maravilhosas que a gente tem quando é criança. De brincar de carrinho, de brincar de boneca, de empinar pipa, de fazer barquinho de papel. São brincadeiras que hoje em dia nossas crianças e adolescentes estão deixando de lado, trocando essas brincadeiras por meios virtuais, por redes sociais, que essas redes sociais geram muitas coisas boas, prejudiciais e coisas boas. Porque tudo na vida da gente tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Geram diversos problemas sociais, provocam doenças e problemas psicológicos, induz o baixo rendimento e abandono escolar e causa despreparo para o mercado de trabalho. Vamos lá. Uma criança que ela perde a infância, que não brinca, elas se tornam um adulto frustrado. O que é que gera os problemas sociais?
provocam muitas doenças. Hoje em dia tem muitas crianças que perderam a infância porque tiveram que trabalhar para poder ajudar no sustento da família. Deixam de estudar, que hoje a principal consequência do trabalho infantil, o principal índice do trabalho infantil está, infelizmente, no tráfico de drogas. As crianças crianças de 10, 12, 13 anos estão abandonando as suas escolas para entrar nesse mundo. Eles estão tendo baixo rendimento. E como eu não tenho preparo, como eu não estudo, eu não tenho preparo, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho se eu não não sou instruída para isso? Então, é uma das consequências do trabalho infantil que está gerando maior problema social. É isso, é as crianças deixarem de estudar, abandonar as escolas. O mercado de trabalho, ele hoje em dia, para a pessoa hoje entrar no mercado de trabalho, a pessoa tem que ter estudo, a pessoa tem que ser instruída. Tipo de trabalho infantil. Existem diversas maneiras de explorar a mão de obra infantil, sendo que as mais comuns são os trabalhos em casa de família, no campo, sítios e fazendas, nas minas, nos canaviais, em fábricas, ou no narcotráfico, a prostituição e pornografia de menores, o tráfico de pessoas. Muitos deles podem ser comparados como trabalho escravo. Outras, onde há condições, são extremamente inapropriadas, certo, gente? E precárias. Sobre os aspectos históricos do trabalho infantil, avalie as proporções a seguir. Aqui é uma atividadezinha. Tia fala já sobre ela. Então, tia, esse trabalho infantil, qual a principal consequência? Onde é que está se concentrando mais essa exploração das crianças e dos adolescentes? Infelizmente, gente, é no narcotráfico e na prostituição e pornografia de menores. Infelizmente, nós estamos perdendo nossas crianças, nós estamos perdendo nossos adolescentes para o narcotráfico, para os traficantes. Para eles, como eles não têm instruções, como eles estão abandonando uma maneira que eles podem ter instruções, que é nos estudos, eles estão procurando aonde? Uma maneira mais fácil de levar renda para casa. Certo, gente? Então, está sendo debatido muito, estão tentando trabalhar muito em cima disso. Tanto os órgãos públicos, como as associações, como os projetos, como as instituições, para resgatar essas crianças, para devolver para essas crianças a infância, a adolescência. Deixa eu botar uma atividadezinha aqui para vocês poderem fazer em relação ao que a gente estudou hoje sobre o trabalho infantil, certo, gente? Sobre os aspectos históricos do trabalho infantil, avalie-se as proporções a seguir. Do início da civilização até a Idade Média, o trabalho realizado por crianças possuía essencialmente a função de ajudar a família. Durante o período do feudalismo, o trabalho infantil era explorado pelos mestres artesãos. Apesar do início da Revolução Industrial, a prática de utilização do trabalho das crianças foi interrompida. Para evitar acidentes de trabalho, as fábricas contavam somente com trabalhadores adultos. Aí vocês vão marcar a opção. Sobre as primeiras medidas para restringir o trabalho infantil na Europa, estão corretas as afirmativas. Você vai marcar apenas a que não está correta, certo, gente? E na terceira você vai fazer um cartaz retratando as causas e as consequências do trabalho infantil. Fez o cartaz, vai mostrar para a tia, vai gravar um vídeo explicando o que você entendeu sobre o trabalho infantil, certo? Você vai fazer um cartaz, vai retratar quais são as causas e as consequências do trabalho infantil, vai gravar um vídeo e vai mandar para a tia, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Querendo rever nossa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospasso.com.br.
Um grande beijo, até a próxima aula.